que qualquer outra. Algumas pessoas eram tão devotas à crença de este ser o livro da Palavra de Deus que estavam dispostas até morrer neste propósito. Sob o poder de Nero, eles foram devorados por leões ou queimados, presos a estacas por Bloody Mary, a rainha da Inglaterra. Outros usaram este mesmo livro como justificativa para as cruzadas que ceifaram centenas de milhares de vidas inocentes. Esta é a história de como a Bíblia sobreviveu desde os tempos de Moisés até alcançar as margens da América no Mayflower. Numa distribuição Buena Vista Filmes, O Livro Eterno. A história da Bíblia. A palavra de Deus para o homem, como a Bíblia começou, 1500 a.C. A primeira comunicação escrita por Deus ao homem foi chamada de Decálogo, que significa 10 palavras. Você e eu conhecemos como os 10 mandamentos. Primeiro foi dada oralmente e depois foi escrita. Moisés foi chamado a subir o monte pela segunda vez e Deus deu a ele os direitos dos povos, os direitos de propriedade e os direitos ao culto. Quando Moisés retornou do monte, escreveu as palavras do Senhor. Isto tornou-se conhecido como o livro de Popanac. Estes, de fato, retirados do registro de Bacalamelec, tornaram-se o início das sagradas escrituras que hoje chamamos de Bíblia. Foram 1500 anos para compilar. 40 autores diferentes contribuíram, e eles escreveram em 3 línguas diferentes. Alguns usaram poesia, outros história e outros biografias. Muitos dos que escreveram eram reis ou guerreiros, e outros eram fora da lei. Tudo o que foi produzido tornou-se para nós em 2 testamentos reunidos em 66 livros. O Velho Testamento Canon, 300 anos antes de Cristo. Existe uma palavra que precisa fazer parte do seu vocabulário. Se já não faz, a palavra que me refiro é cânon. Ela refere-se à coleção de livros que constituem a Bíblia. Eu estou interessado na Bíblia como ela se refere aos judeus. Eles acreditavam que a Bíblia foi dada aos homens como uma revelação especial, que vinha de Deus e que era o princípio e o fim de toda a autoridade sobre todos os assuntos. Era a mais alta corte de apelação para a qual todo homem deveria ir. A Bíblia que eles tinham não difere da Bíblia que temos em termos do Velho Testamento. Eles vão dizer-lhes que a canonização das Escrituras não aconteceu numa noite. Não foi decidida numa reunião de conselho. É alguma coisa que Deus fez gradualmente. Quando foi feito, dividiram-se em 3 partes. Eles tiveram a lei, ou que eles se referem como Torá. Tiveram os profetas, e depois os escritores, ou como chamaram de hierografia. Isto acontece se vocês olharem no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, e em seguida, no versículo 44, vocês observarão que é a mesma divisão da Bíblia que foi dada por Jesus. A escrita era primitiva, e não havia letras minúsculas, vogais ou sinais de pontuação, e nenhum espaço entre as palavras. E eles escreviam do lado direito do papel para o esquerdo. Eles tinham apenas 22 livros na Bíblia deles.
Entretanto, era exatamente o mesmo material que está nos atuais 39 livros do Velho Testamento. Mas quando o acúmulo de tais escritos aconteceu? Está dito em Êxodo 24, versículo 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era uma época de racionalismo filosófico. Os homens viviam fazendo perguntas. Havia estrelas no campo das questões como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eles não tinham respostas para as perguntas. Eles só tinham as perguntas. Não somente os livros de Moisés foram escritos 1500 anos antes de Cristo, mas lembre-se, de acordo com a tradição, o livro de Jó foi escrito 400 anos antes disso. Em 586 a.C., quando os babilônios vieram e decidiram assolar aquela terra, queimaram tudo que era possível queimar no templo e puseram abaixo todas as rochas e tijolos que o constituíam. Eles levaram o povo cativo e assim o mantiveram por 70 anos. Após todo esse tempo, quando voltaram do cativeiro, se espalharam por todo o mundo. Construíram pequenas sinagogas, onde poderiam cultuar e dar instruções. Para isso, fazia-se necessário uma Bíblia para cada uma dessas sinagogas, e isto resultou em uma nova constituição, a dos escribas. Eles eram exigentes, se autorregulavam da seguinte forma. Poderiam apenas usar peles de animais limpos, fosse para escrever ou para encadernar os manuscritos. Cada página não poderia ter menos que 48 linhas, e nem mais que 60. A tinta usada deveria ser preta e de uma receita especial. Deveriam pronunciar em voz alta cada palavra que estava sendo escrita. Deveriam limpar a caneta e se lavarem por inteiro antes de escrever a palavra Jeová. E toda vez que escreviam, deveria então haver uma revisão em 30 dias. E se 3 páginas precisassem de correção, todo o documento deveria ser refeito. As letras, palavras e parágrafos deveriam ser contados, e o documento tornava-se inválido se 2 letras apenas se juntassem. Os manuscritos só poderiam ser guardados em lugares sagrados, e todos os velhos e usados documentos eram enterrados numa cerimônia especial. Antes da invenção da imprensa, esse processo sacrificante contribuiu para a notável precisão das escrituras, quando comparadas às recentes descobertas arqueológicas. A influência grega, 250 a.C. Jerusalém, Israel. Quando Alexandre o Grande conquistou o mundo, era a época dos raciocínios filosóficos. O homem vivia se questionando. Alguns eram brilhantes na área das questões, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas eles não tinham respostas às próprias perguntas. Deixaram na mente humana um vácuo, um vazio, algo que precisava ser preenchido, e eles esperavam por alguém que pudesse vir a responder a todas as questões. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., o mundo se tornou bilíngue, e o grego era a segunda língua mais falada. Por esta razão, tornou-se importante haver uma tradução da Bíblia para o grego. Por volta do ano de 285 a.C., havia vários judeus que faziam parte da subcultura egípcia. De acordo com a tradição, Demétrios de Palerum, responsável pela mundialmente famosa biblioteca em Alexandria, perguntou ao rei Ptolomeu Filadelfo do Egito se ele conseguiria a tradução grega da lei judaica para a biblioteca. Dá joinha. Se inscreve lá.